Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso de AutoCAD e na aula de hoje a gente vai continuar o conceito de planta humanizada. Lembrando que a gente começou essa planta, né, que foi uma referência que a gente pegou na internet, de um flat, representou ela em planta baixa, né, colocou as cotas, fez um quadro de esquadria, né, colocou as áreas e fez uma planta de layout básica, né, uma planta sem cores, né, só para representar mesmo o layout. E aqui a gente começou o conceito de planta humanizada, que é a mesma planta, só que bem colorida, né? Com blocos bem coloridos que dá outra qualidade ao seu trabalho, né? O cliente consegue ter uma visão, né, de como o apartamento dele e a casa vai ficar, né? Então, vamos lá. Eu vou apagar essas achuras aqui para a gente poder fazer, né? Que essa eu já tinha adiantado um pouco. Eu vou apagar para a gente poder fazer de novo. Então tá. Na aula anterior a gente começou a colocar os blocos, né, na planta, né? Lembrando que a gente tem esse arquivo aqui que eu vou disponibilizar para vocês no link do vídeo, tá? Vai ter o link para vocês baixarem esse arquivo. Esse arquivo você encontra facilmente na internet. É um arquivo que tem vários blocos, né, em alta qualidade, né, com já pintados, tá? Tem mesas, cadeiras, camas que vocês podem estar utilizando para colocar na planta baixa de vocês, tá? A maioria dos objetos que tem aqui na planta baixa eu peguei desse arquivo, tá? Não tem todos, né? Mas a boa maioria tem. A questão de bancada, fogão, vocês podem pegar o bloco, como eu peguei aqui, esse bloco eu peguei daquele site, né? O CAD Blocos, e pintar ele, né? Como eu ensinei na aula anterior. E vocês podem utilizar as pinturas desse arquivo aqui como parâmetro, tá? Então vocês podem procurar um objeto que tem uma pintura em tom degradê, por exemplo, essa cadeira aqui. É nítido que existe um tom degradê aqui, né? Ela está trabalhando em 2 tons, então você pode copiar essa cadeira, Ctrl C, levar para o arquivo de origem de vocês, Ctrl V, explodir, tá? Para ela deixar de ser um bloco e você ter acesso à achura, né? Então, eu vou clicar no objeto X Enter, né? E aqui facilmente eu consigo pegar a achura e aplicar em qualquer outro objeto que eu tenha, tá? Então, é basicamente isso. Então, você pode pintar o bloco com a achura padrão e aplicar a achura de um outro bloco, né? Utilizando a cor como referência e fazer a pintura do bloco. Lembrando sempre, use tons degradê, né? Que conversem, né? Não use cores assim que destoam uma da outra. Por exemplo, quando você entra aqui na aba da achura, você tem aquela opção gradiente que eu já expliquei na aula anterior, onde vocês podem utilizar 2 cores, tá? Então, não façam isso, assim, não utilizem azul e amarelo, são cores muito diferentes, né, uma da outra, que vai contrastar muito e não vai ficar interessante. Então, sempre usem cores no mesmo tom. Então, minha dica, né, que eu já falei na aula passada, né, se você vai trabalhar um tom de cinza na primeira cor, você até coloca a mesma cor na segunda cor, a cor cinza, que eu coloquei a cor 8, vem aqui nessa opção e clareia mais ela, certo? Fica bem mais interessante, tá vendo? Você consegue ter um efeito degradê bem legal dentro do mesmo tom, tá? Então, sempre utilize tons próximos. Então, continuando. É basicamente isso. Pegar o bloco de outro arquivo, esse arquivo de origem, tá? Para facilitar o trabalho de vocês. Não precisa desenhar nenhum bloco, tá? Você pega o do arquivo de origem e leva para cá. Caso o arquivo de origem não tenha aquele bloco que você quer, você pode baixar o bloco do CAD Blocos. Lembrando que os blocos do CAD Blocos não são pintados, eles vão estar nessa forma aqui mais simples, sem pintura, mas não tem problema nenhum. Você pode pegar a estrutura do bloco e pintar ela usando uma cor desse arquivo aqui, ok? Eu não vou fazer esse processo todo para vocês porque vai demorar muito, a aula vai ficar muito longa. E como é um mini curso, né, a gente só quer dar algumas dicas assim, mostrar os principais comandos para fazer uma planta, tá? Então, depois de ter alocado todos os blocos, né, na nossa planta, né, que ficou bem mais interessante, a gente vai pintar agora a alvenaria, tá? É interessante que a alvenaria também seja pintada para dar um destaque. Então, tem 2 formas de pintar a alvenaria, né? A primeira forma lembrando que sempre que você está fazendo planta humanizada, o comando é sempre o mesmo, é sempre a achura, né? Que é responsável por dar a pintura, né?
no objeto. Então, você digita H-Enter, né, que vai abrir essa janela aqui da Ashura, e você pode clicar aqui em Pick Point, tá? Lembrando que nesse momento você tem que salvar o seu arquivo, porque dependendo do tamanho que seu arquivo tiver, a quantidade de objetos que estejam alocados dentro desse arquivo, o computador ele vai levar um tempo para computar a área que tem que ser ashurada, certo? Então, assim, sempre quando você for chamar o comando Ashura, salve o arquivo, tá? O arquivo tende a dar uma travada, a dar aquele aviso de não respondendo, e você ter que fechar o arquivo, e se você não salvou, você vai acabar perdendo o que você fez, né? Então, esse é o momento de salvar, tá? Vou dar um ESC, vou salvar aqui, Save, Enter, salvei meu arquivo. Então, vamos lá. Por mais que vocês já tenham feito a configuração do salvamento automático, que vocês sabem também que o AutoCAD tem um salvamento automático, vocês podem configurar, mas o ideal é sempre estar salvando, tá? Então, H-Enter, Pick Points. Ideal sempre que selecione no meio do objeto que você quer ashurar, que ele já apareceu como é que ele vai ficar. Eu não cliquei ainda, mas ele já apareceu para mim, ó, a seleção da Ashura, tá vendo? Eu clico mais ou menos no meio do objeto, clico com o botão esquerdo do mouse, Enter 2 vezes. Fiz a primeira pintura, tá? A cor da alvenaria fica a critério de vocês. Lembrando os tons que conversem entre o preto e o cinza, o grafite, tá? Não botem cores gritantes em alvenaria, tá? Lembrando que a planta humanizada, o destaque é o mobiliário. A alvenaria, ela não é destaque. Então, não use cores gritantes. Podem usar preto, cinza, grafite, nenhum tom forte, tá? Nada de cores fortes. Então, continuando. Eu vou chamar novamente o H-Enter, Pick Points, e vou fazendo toda a minha seleção, tá? Sempre pegando no meio do objeto. Vou mostrar agora outra forma de fazer, tá? Caso vocês tenham uma planta bem maior que essa, que com certeza quando vocês chamarem um comando Ashura, que derem um Pick Points, o computador vai dar uma travada, ele vai levar um pouco mais de tempo para ler toda a informação da planta. Então, vou ensinar outra forma para vocês que não vai travar o computador, não precisa usar o Pick Point. É o Polyline, tá? Você digita PL e vai fazer uma polyline, né? O que é uma polyline? É um bloco formado por linhas, tá? Então, eu vou contornando a alvenaria ou o objeto que eu quero que vire uma polyline, tá? Primeiro eu chamo o comando e depois eu vou contornando esse objeto. Vou contornando. E aqui ele já mostra o fechamento, né, da polyline. Clico, dou um ESC para soltar o comando. Tá aqui minha polyline pronta. Quando eu clico nela, é visível que ela virou um bloco, o que fica bem mais fácil de pintar, né? Então, Ashura, Enter. Em vez de eu usar essa opção Pick Points, eu vou usar essa de seleção do objeto, tá? Clico nela e ela pede para eu selecionar o objeto. Seleciono o objeto que eu acabei de fazer, que foi minha polyline. Enter 2 vezes, fiz a pintura. Lembrando que todas as Ashuras têm que estar por baixo. Como assim? Quando eu deixo a Ashura por cima, ela cobre o canto dos móveis e não fica bonito, né? Impresso. Então, é ideal que eu consiga ver essa linha aqui da alvenaria, tá? Então, é o ideal que essas Ashuras elas estejam sempre por baixo, né? Eu já expliquei, acho que na aula anterior, que quem é responsável por enviar objetos para frente e para trás é o Draw, tá? Então, o Draw tá aqui, eu clico na minha Ashura e clico aqui na opção de enviar para trás. Clico, ele já foi enviado para trás porque eu consigo ver aqui a linha azul da minha alvenaria, tá? E isso eu vou fazendo com todas as Ashuras, certo? Para ser mais rápido, eu acredito que eu já mostrei, vou mostrar mais uma vez o comando Filter, F Enter, certo? Seleciona o objeto que você quer filtrar. O que é que o filtro faz? Ele pega todas as informações daquele objeto que você selecionou e você pode fazer com que o AutoCAD entenda que você quer selecionar só aquele objeto. Eu vou explicar para vocês. Adicionar a seleção do objeto. Eu vou clicar aqui no objeto. A Ashura, ela tende a não pegar, principalmente se ela estiver por baixo. Eu vou pegar outra Ashura.
Filter, adicionar a seleção do objeto. Deixa eu ver essa Ashura aqui, se eu consigo pegar. A Ashura não é fácil de você selecionar, tá? Adicionar a seleção do objeto. Eu vou pegar essa Ashura aqui que tá bem mais fácil. Então, não importa se eu pego essa Ashura ou essa ou qualquer outra. Todas são Ashuras, tá? O tipo de objeto é sempre o mesmo, Ashura. Então, eu vou apagar todas as informações que não me interessam, que são todas essas. É só eu clicar com o botão esquerdo do mouse e deletar. E deixo só essa opção aqui, AT, que é o Ashura. Ou seja, eu quero que o AutoCAD entenda que eu quero selecionar tudo essa área aqui que eu estou selecionando. Tudo que seja Ashura, o AutoCAD ele vai selecionar para mim. Então, Enter. Todas as Ashuras que tinham naquela área que eu abri a seleção são essas. Então, eu venho aqui, ó, envio para trás de uma vez só, né? Em vez de ficar clicando em Ashura por Ashura, tá? Isso facilita muito o trabalho quando você tem plantas maiores. Eu vou apagar essas polylines que eu desenhei, tá? Só para mostrar para vocês. E vou pintar mais esses dois trechos. Pick points, aqui, 2 enters, pronto. Então, a planta humanizada com os móveis e a alvenaria tá pronta. A gente agora vai fazer a paginação do piso, tá? Vai pintar o piso. É interessante pintar o piso também, porque na verdade é interessante que toda essa planta esteja pintada, tá? Então, como é que eu faço a pintura do piso? Lembrando que em Ashura a gente trabalha muito as Ashuras sobrepostas, uma em cima da outra, tá? É o caso desse tapete aqui. Não sei se dá para vocês verem que existem pontinhos aqui. Esses pontos são outro tipo de Ashura. Então, embaixo eu tenho uma Ashura sólida, em cima eu tenho esses pontinhos, que são esses aqui, tá? Então, é nítido que tem dois tipos de Ashura formando esse tapete, tá? É interessante que vocês trabalhem muito dessa forma para fazer algumas representações dentro da planta. Fica bem mais interessante. Então, para eu fazer uma Ashura sobreposta, eu vou fazer um retângulo com a medida aleatória só para mostrar para vocês. Vou chamar o comando Ashura. Vou deixar nessa opção sólida, tá? Eu quero uma Ashura sólida. Vou selecionar aqui, adicionar a seleção do objeto. Clico 2 vezes. Ele fez a Ashura na cor preta, porque o layer que eu tô aqui é o layer 0, que é um layer que está na cor preta. Então, eu dou um MA, que é para pegar a propriedade desse objeto e aplicar nesse, certo? Então, eles já ficaram com a Ashura da mesma cor, tá? Faço uma cópia dessa Ashura nesse mesmo local, tá? CO, Enter. Faço uma cópia dela. Não dá para notar que tem duas, porque elas são idênticas, mas está uma sobreposta à outra. E aqui eu vou com MA novamente, pego a propriedade dessa Ashura que eu quero, que é essa Ashura pontilhada, e coloco em cima dessa que eu acabei de fazer. Então, aí você nota que existem dois Ashuras agora. A sólida que ficou por baixo e a pontilhada que ficou por cima, tá? É bem interessante vocês trabalharem dessa forma, né? Deixa a planta bem mais interessante. Então, agora a gente, para finalizar essa aula, a gente vai fazer só a Ashura do piso. Como é que eu faço a Ashura do piso? Eu podia chamar o comando Ashura, chamar a opção Pick Points e fazer uma seleção. Só que essa seleção ia demorar, provavelmente ia travar, tá? Aqui ele já fez uma seleção aqui, mas ainda não é uma seleção certa, porque ele pegou aqui a porta, pegou aqui essa área aqui que também não me interessa, e ele vai acabar computando umas áreas aqui que também não me interessam. Então, o ideal para fazer piso, seja de um apartamento, seja de uma casa, para você fazer a planta humanizada e fazer a pintura do piso, é ou usar a polyline, tá? Polyline, nesse caso, eu não preciso usar, porque aqui é um quadrado, eu consigo facilmente com o comando REC fazer essa seleção. Vou mostrar para vocês. REC, que é para chamar um retângulo. Então, eu faço um retângulo para delimitar a área onde vai ser aplicada a minha cerâmica. Nesse caso, que é um quadrado, tá? Mas se fosse uma planta em L, eu teria que usar a minha polyline, tá? Então, eu seleciono aqui meu retângulo, ó. Então, ele tá aqui, ó, em toda a área que eu quero aplicar o piso, tá? Então, eu vou chamar agora o comando e vou pedir, em vez de pedir o Pick Point, lembrando que o Pick Point, ele tende a travar o computador, porque o AutoCAD ele vai fazer a leitura da área que ele tem que ser, pintada. Então, eu vou usar aqui, adicionar a seleção do objeto, clico no retângulo que eu quero fazer a pintura e dou 2 enters.
Então aqui ele pintou tudo de preto, porque o layer que tava era preto. Agora eu vou pegar MA, a propriedade dessa a cor aqui do piso, e vou aplicar no piso que eu acabei de escolher. Nesse momento a gente tem que ter bastante cuidado e paciência. Não é fácil fazer seleção de Ashura. Eu vou pegar aqui pelo canto, então aqui tá meu piso, né? Só que meu piso ele tá em cima, eu preciso enviar ele para trás. Só que antes de enviar ele para trás, a gente vai fazer uma sobreposição de Ashura para aplicar aqui a Ashura da cerâmica, de fato, tá? Aqui essa Ashura é só da pintura. Então, vou fazer uma cópia CO Enter no mesmo lugar. Ela tem que estar uma Ashura exatamente no mesmo lugar, uma em cima da outra. Fiz uma cópia, que eu tenho duas Ashuras agora, uma em cima da outra. Eu vou pegar agora a propriedade dessa, usando o meu comando MA, e vou aplicar nessa, com muita paciência. Então, aqui, ó. Você consegue notar que agora eu tenho a sobreposição. Então, como é que eu faço para enviar as duas para trás? É simples, é só selecionar uma e depois a outra. Selecionei as duas, venho aqui no Draw, né? E peço para enviar para trás, tá? Então, ele enviou para trás, agora é nítido que existe uma Ashura aqui e eu não consigo ver ela, né? Porque, como eu enviei ela para trás, os móveis, né, que aparecem em cima não possibilitam de ver a parte de baixo da Ashura, né? Porque os móveis eles estão por cima, certo? Que é a forma correta de representar. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. A gente finalizou toda a nossa parte de planta, né? Humanizada, né? A planta também arquitetônica, o quadro de esquadrias. Na próxima aula, a gente vai ver opções de plotagem, como plotar, tá? E como gerar PDF e configuração final de CTB. Tá bom, gente? Por hoje é só. Tchau, tchau. Até a próxima.